Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus é Emanuel. Que Deus abençoe a você, o seu lar, a sua família. Se ainda não é inscrito em nosso canal, Jesus é Emanuel, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se, e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final e gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estou aqui com minha Bíblia em minha mão, convido que você pegue a sua e vamos estudar junto o que diz as Sagradas Escrituras. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a cobiça. Convido você que pegue aí sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 1, e nós iremos para o verso 14 e o verso 15, que nos diz assim: Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. O verso 15 nos diz assim: Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então você percebe que a cobiça aqui é pecado. Agora veja só, quando nós pegamos o livro de Êxodo, capítulo 20, segundo livro da Bíblia, e o verso é o verso 17. Então vamos lá, a cobiça ela gera o pecado, e o pecado gera a morte. Quando você pega Êxodo, estou folheando aqui minha Bíblia, capítulo 20, o verso 17 nos diz assim, olha só. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Você percebe que Deus está aqui dizendo que nós não podemos cobiçar as coisas do próximo. Você percebe que isso é um mandamento, não cobiçarás. Agora veja só, por que que a cobiça ela é pecado? Porque a cobiça pode levar alguém a se perder. E nós temos alguém aqui na Bíblia que se perdeu por causa da cobiça. Olha só o que diz o livro de Isaías, o capítulo 14. Convido você aí no livro de Isaías 14. E vamos ver alguém que cobiçou algo e esse alguém se perdeu. Olha só o que diz Isaías 14. Convido você aí que for ler sua Bíblia. Estou aqui com a minha aberta. E convido você aí a partir do verso 12, que diz assim, Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. O verso 13 diz assim, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Olha só o verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse texto aqui está se referindo a Lúcifer, um anjo portador de luz que Deus criou. Só que esse anjo, quando Deus cria, ele sai perfeito das mãos de Deus. Só que aqui esse anjo diz o seguinte, você prestou atenção o que diz o verso 13? Ó, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. E aqui diz também que ele seria semelhante ao Altíssimo. Então, esse anjo, ele cobiçou, né,
o trono de Deus. Esse anjo ele cobiçou ser adorado, ele queria ser semelhante a Deus. Você percebe? E quando você pega Apocalipse capítulo 12, do verso 7 ao 9, lá fala da expulsão desse anjo do céu. E com ele a terça parte dos anjos que acreditaram nele. E esse anjo então passou a ser chamado Diabo, Satanás, antiga serpente, enganador, sedutor de todo mundo. Então, por causa da cobiça, esse anjo ele se perdeu. Sabe, mas a palavra de Deus tem um conselho para mim e para você. E esse conselho está lá no livro de Hebreus, capítulo 13, e o verso é o verso 5. Então você percebe que a cobiça, ela produz o pecado, e o pecado produz a morte. Então, a cobiça, ela pode nos levar à perdição. E eu e você temos que ter cuidado para nós não termos esse pecado chamado cobiça. Agora veja só o que diz o livro de Hebreus, então, capítulo 13, e o verso é o verso 5. Qual o conselho que Deus tem para mim e para você? Estou folheando aqui minha Bíblia, convido você que faça o mesmo para nós lermos juntos. Capítulo 13 e o verso 5 nos diz assim, olha só o que diz a palavra de Deus. Seja a vossa vida sem avareza. Agora, essa parte aqui é interessante, ó. Contentai-vos com as coisas que tendes. Então, eu e você temos que nos contentar com as coisas que temos, sabe? Se assim for, se nós contentarmos com o que nós temos, nós seremos felizes e um dia podemos estar com o Senhor Deus na eternidade. Então, esse é o conselho para mim e para você. Não tenha cobiça, do seu próximo, do que o seu próximo tem, mas trabalhe e ganhe com o seu suor, o seu sustento e os seus bens. Que Deus possa abençoar você através desse pequeno estudo. E eu convido você a fazer uma oração comigo aí onde você está. Feche os olhos e vamos conversar com Deus. Amado Deus, amado Pai, no presente estudo o Senhor nos mostra que a cobiça é pecado e ela nos leva à morte. Mas tira de nós, Senhor, esse pecado, que nós não possamos ter esse pecado em nossa vida. Fica com meu amigo, com minha amiga que estudou comigo esse estudo da Tua Palavra. Nos abençoe não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.